Saudações, saudações, Computer Boys and Girls, aqui William Moore do Império des Dark. Hoje falaremos sobre o livro Criação Imperfeita, como o universo é assimétrico, de Marcelo Gleiser. A situação é grave no cosmos, a situação é grave. O cosmos está completamente desordenado e assimétrico. E o pior de tudo, nós não aceitamos ele desta forma, não aceitamos isso em nós. É isso que Marcelo Gleiser aborda nesse livro interessantíssimo. Já tinha lido A Dança do Universo dele, um livro bem já antigo ali, no final dos anos 90. E esse daqui, lançado em 2010 pela editora Record, Criação Imperfeita, Cosmo, Vida e o Código Oculto da Natureza. Apesar desse subtítulo aqui um pouco com cara de nova era, e talvez ele seja um pouco também, não sei, o livro é muito sério, galera. O que ele debate? Ele argumenta. Marcelo Gleiser argumenta que o universo ele é assimétrico, não existe uma teoria que unifique magnetismo, eletricidade, gravidade, teoria nuclear, as teorias nucleares, as duas teorias nucleares. Vamos lá. O que eu estou dizendo aqui? Ele discute que, ao longo da história, vários pensadores pré-platônicos, pré-socráticos, pitagóricos e depois Platão em seguida, argumentaram que por trás da variedade do cosmos, de tudo que existe aqui, tudo que a gente vê, existe uma unidade. A unidade já se argumentou que foi a água, que foi a matemática, que existe alguma unidade, a gente consegue ver. Talvez você que esteja vendo o vídeo ainda acredite nisso, né? Muitos cientistas acreditaram nisso, muitos pensadores. Ou seja, diante de tudo, que como gira os planetas, desde como gira dentro do corpo humano, existe alguma ordem, alguma unidade, algum raciocínio lógico. Isso é o primeiro ponto. E segundo, essa ordem, essa unidade, é possível do ser humano decifrar em algum momento, como se fosse a mente de Deus, a lógica de Deus. A palavra de Deus, conto de Jorge Luiz Borges, é nessa lógica, é nessa pegada. E o Marcelo Gleiser, que já foi defensor dessa teoria do tudo, essa teoria que ia unificar o universo do muito pequeno e do muito grande, do quântico e do giro dos planetas, das galáxias, hoje, ou pelo menos quando escreveu esse livro em 2010, já não acreditava nisso, achava que era um problema a gente acreditar nisso. É como se fosse um dogma, a gente buscando uma simetria, a gente para de ver a variação imperfeita da realidade, imperfeita para nós, tem tudo a ver, o que é doido, por que eu tô falando disso? Tem tudo a ver com o trabalho estético, com raciocínio narrativo. A gente que trabalha com criação de história, criação de imagens, geração de imagens e de histórias narrativas, tem a ver. Por quê? Ele diz, você romper com uma ideia de ordem você necessita, vamos dizer assim, de uma mudança de ideal estético e uma mudança espiritual também, uma mudança de encarar de maneira diferente a estética e a espiritualidade. Por exemplo, se a gente pegar o Kepler, ele conta a história do Kepler, aliás, escreveu um livro romanceando as buscas do Kepler. No caso do Kepler, ele acreditava, Johannes Kepler acreditava que o giro dos planetas, a órbita dos planetas, se circunscrevia em círculos perfeitos, em esferas perfeitas, né? Em polígonos perfeitos. Era essa a ideia de que o Deus é matemático, Deus é lógico, então ele fez o giro dos planetas, órbitas, as órbitas têm que ser perfeitas. E aí Kepler acabou, ao elaborar, ver as observações, principalmente do Tycho Brahe, né, aquele cara com nariz de ouro lá, ele descobriu que não. As órbitas não eram circunferências perfeitas, elas eram elípticas. E aí já rompeu com a ideia dele de simetria. O Kepler falou, putz, mas Deus é ordenado, a matemática é ordenada, a lógica é simétrica, por que a órbita dos planetas não é? Esse já é um choque. Assim como o choque do Copérnico, né? A Terra não é o centro do universo? É o Sol. A Terra gira em torno do Sol. Que loucura. Isso já nos tirou. E ele discute, ele vai falar depois disso, né? Já nos tirou uma certa sensação de ordenamento das coisas. E ele falou, tirar a ordem
pré-estabelecido que a gente imagina ideal, rompe com o ideal estético nosso. Você fala, pô, eu tinha certeza que o círculo é perfeito, que o universo é perfeito, então as órbitas são circulares, são circunferências perfeitas. Não são. Eu já tenho que ter um outro ideal. Por isso o Wabi-Sabi, né? O Wabi-Sabi é uma forma de você lidar com essa imperfeição, não só lidar, como também admirar. Que é o que ele fala, não é uma ideia de que você aceitar isso é frustrante. Você tem que alimentar de maneira saudável. Você fala, é interessante, é admirável a realidade assim. Então, isso aconteceu no Kepler, mas ele vai falar, não foi só a revolução copernicana do Kepler e do Copérnico anterior a ele, todos. Depois, com a descoberta, o desvendamento, né, desvelamento da física quântica, daquilo que é muito pequeno, se percebeu também a imprecisão da quântica, da física quântica. Quando você não consegue localizar a peça, é só uma probabilidade a localização do muito pequeno. Já é também, de novo, uma desconstrução da nossa simetria. E mesmo Einstein, que foi, pode-se dizer assim, o iconoclasta da física clássica, ele também, no fim dos seus anos, buscou uma tentativa de encontrar essa teoria do tudo, que seria a capacidade de alinhar o magnetismo, a eletricidade, a gravidade, como disse as teorias nucleares, você conseguir uma teoria que encaixe tudo. E o Glaser fala, existe muitos cientistas, não sei se a maioria, buscando isso, que trabalham com essa pesquisa quântica, pesquisa do cosmos, tentando essa teoria, que ele fala, uma delas, das que mais tem linhas de pesquisa, é a das supercordas. Isso eu não vou entrar, porque eu não manjo a teoria das cordas, não manjo, li aqui. O livro é muito legal, principalmente para artista, mas assim, tem umas partes, que é quando ele explica teoria de cordas, muito quântico, aí que eu dei uma embananada, dei um esquime, fui pulando, assim, não consegui, porque não é minha pegada física. Mas a ideia, no geral, ela é muito interessante, que é, não somos, talvez, vamos lá, né, vamos martelar, mas talvez não exista uma simetria no universo, no cosmos, nas leis. Você não consiga encontrar. Não só não existe, como a gente não vai encontrar, que é a segunda questão. Se não existe, a gente tem que trabalhar em nós essa não busca. Ele diz, não quer dizer que você não pode ter isso como ideal, uma simplificação, uma redução da realidade como ideal. Que nem quando eu dou, tem tudo a ver com desenho. Você simplifica a forma anatômica de uma parte do corpo como um cilindro perfeito, um cubo perfeito, mas você sabe que aquilo é uma redução a fim de ferramenta, como forma de ferramenta, não dogma. Não existe círculo perfeito, não existe cilindro perfeito, não existe cubo perfeito no corpo. E não vai existir no cosmos. Então você tem que aceitar isso, você tem que aceitar que é uma ferramenta, essa redução, a simplificação. Nossas teorias são uma interface, as teorias da física, da química, as teorias quânticas são uma interface para a gente conseguir, de alguma forma, acessar o mistério da existência, mas não soluciona. O Glaser depois vai escrever um livro, Ilha do Conhecimento, em que ele coloca em questionamento o quanto a ciência é capaz de decifrar. Aqui está falando sobre a simetria, mas quanto a ciência também se torna uma nova religião quando acredita que vai decifrar a mente de Deus, coisa que muitos cientistas, como eu disse, Newton, Einstein, Kepler, eles tinham todo esse ideal, né? Uma grande parte dos cientistas. E aí o Glaser falou que ele também já foi, ele fala, um unificador, e agora não é. Eu acho que tem tudo a ver, indico esse livro, gostei muito, Computer Boys and Girls, Gigantes Guerreiros. Interessante, alguns capítulos mais difíceis para quem não é de física, eu não sou, então para mim deu uma embananada, mas assim, folhei, achei interessante, fica aí essa frase, aprendizado para nós. O universo é assimétrico, de Louis Pasteur, vou até colocar aqui, ó, vou ler para você. O universo é assimétrico e estou persuadido de que a vida como nós a conhecemos é resultado direto da assimetria do universo. Isso é o mais interessante, porque sendo o universo assimétrico, ele é desequilibrado. E a vida só vai conseguir acontecer sendo o universo assimétrico. Olha só, porque a vida ela é um desequilíbrio. A gente está em desequilíbrio, a gente nunca está em equilíbrio, em entropia. Não é? A gente, o ser humano, os animais, toda a vida na Terra não é um desequilíbrio entre o que nos alimenta e o que nós
rejeitamos, a gente nunca está num equilíbrio energético, por exemplo, ou temporal. E tem outra questão que o Glaser fala, não muito no livro, mas fala em outro livro, fala em entrevistas, que é a Revolução Copernicana, a gente tirar a Terra do centro, depois tirou o Sol do centro da galáxia, o Sistema Solar do centro da galáxia. Parece que quanto mais a gente diminui a importância, entre aspas, né, em escala, vamos lá, é em escala assim, né, a gente diminui a importância da Terra em escala ao universo, a gente também diminui o milagre que é a vida na Terra. É a nossa vida, a nossa existência, a Terra. E ele fala, isso é um erro. Porque também, estou falando com meu amigo da Mate, é um outro ato de egoísmo. Você, de egocentrismo, de egolatria. Você achar que você é muito, muito, muito importante, mas também você achar que você não é nada. É desaparecer, né? Falar, nossa, a gente é um cocô do cavalo, do bandido. Não, não. Talvez o problema da Revolução Copernicana tenha sido aí. A gente tirou, nos trouxe a humildade, mas talvez uma humildade que perdeu a sensação de milagre. Que aí esses malucos que quer colonizar outro planeta não vai rolar, queridos. Não tem outro planeta. Acabou. Não pira não, não pira não. É esse é importante. Pode ser pequeno diante do vasto universo, mas é tudo. É tudo, não tem outra coisa lá. Bem, é isso, Computer Boys and Girls. Isso foi só um prelúdio da luta do Império Maligno contra a ciência da justiça. Me digam aí se querem falar mais de livros. Beijo, tchau.